Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. Além de toda essa turbulência política, tem uma pergunta que a sociedade brasileira não cansa de fazer. Não é, vou adivinhar, não é quando é que esse drama acaba, mas é que chance tem a economia de estabilizar, de prosperar, de ter um mínimo de estabilidade diante do cenário político. Pode-se considerar a possibilidade de que a economia, também cansada do que acontece na política, tem algum meio próprio de proporcionar às pessoas uma esperança, uma perspectiva, particularmente a quem é assalariado e depende de renda? Nós vamos, evidentemente, falar nessa junção de economia e política, que teve muita coisa que aconteceu na semana passada, nessa edição do Globo News Painel. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo. Começo a apresentação deles por Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Está conosco Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela USP, sócio da Tendências Consultoria. Nosso terceiro participante é Samuel Pessoa, pesquisador do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas e sócio da consultoria Reliance. Carlos Veloso, para você deve ter sido uma semana interessantíssima essa, com tantos colegas, ex-colegas na verdade, lá no Supremo tomando decisões num linguajar juridiquês, para nós leigos mortais, absolutamente incompreensível, porém de enorme impacto para quem tem que tomar decisões de política e de economia. O Supremo ajudou a pôr um pouco de ordem com as decisões que tomou, particularmente em relação à delação da JBS na semana passada, ou a incerteza perdura? Olha, eu acho que o Supremo Tribunal Federal discutiu muito algo e essa delação sobre a possibilidade de a delação ser revista, ser revisada, e fixou alguns critérios, mas que são óbvios, porque não é possível que o Supremo Tribunal Federal tenha deixado algo tão importante, algo que diz respeito a tantas vidas, por conta apenas de uma das partes. O Ministério Público é parte, é uma das partes. Então eu acho que é aquilo que o Supremo Tribunal Federal, na decisão de ontem, não é? Estabeleceu. Foi na decisão da quinta-feira, após 4 dias de julgamento. Só abro um parênteses para refrescar a memória do público. Só para refrescar a memória do público, você que nos acompanha aí de casa, a decisão simplesmente dizia o seguinte: é possível rever acordos de delação desde que tenham sido cometidas ou identificadas ilegalidades ou que tenham havido, vou usar uma frase juridiquês, fatos supervenientes, ou seja, o que aconteceu depois do acordo ter sido feito. E aí, a isso que você diz, se eu interpretei corretamente, que é a reiteração do óbvio. Não é verdade? Isso é óbvio. Porque, fora daí, permitir coisas fora daí é deixar que a defesa maneje o processo por conta própria. Então, eu acho que são certas questões óbvias que o Supremo estabeleceu, que devem ser observadas. E outra coisa, sabe, imagine que o juiz, na hora de sentenciar, ou o Supremo, na hora de decidir nesse controle, nesse foro privilegiado, verifique, por exemplo, que aquilo é uma fantasia. Então, será que o juiz ou o Supremo não poderá dizer, não, esses benefícios também não serão concedidos, claro, não valem? Rafael, eu puxei esse exemplo do noticiário da semana passada, da decisão do Supremo, porque nós ficamos todos grudados nesse julgamento, porque é, em geral, no óbvio que a gente tropeça e cai de 4. É verdade. Quando alguém com a experiência do Carlos Veloso tem de decisões e de ritos e rituais dentro do Supremo como ele tem, ele sugere a nós que, ao reiterar o óbvio, em parte a gente começa a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo, que é o que, eu disse no começo do programa, a sociedade grita. Ela está querendo entender o que está acontecendo para entender se ela vai ter espaço para respirar.
Você está mais tranquilo? Não, assim, no sentido de, enfim, os conflitos políticos, que na verdade acho que, inclusive fazer um parêntese, foi muito feliz o posicionamento dos debatedores, né? Começa do mundo jurídico, tem algumas incertezas no campo jurídico que afetam a política e depois vão bater lá na ponta, na economia. Foi intencional. As últimas edições do painel nós temos tentado colocar representantes de vários setores, porque nos parece que é, como se diz no mundo acadêmico, um assunto multidisciplinar. Certamente. E eu acho que o legado da decisão do STF, não só em relação à JBS, mas outros pontos, é que a gente mantém ainda um questionamento importante em torno do mandato presidencial, né? Que é uma tarefa de primeira ordem, né, para o governo enfrentar, para depois, posteriormente, tentar encaminhar as reformas que vão dar solidez a esse início de retomada que a gente já começa a assistir. E aí eu acho que tem um efeito, assim, é óbvio que a situação está cada vez mais difícil para as reformas. Mas, por outro lado, eu queria chamar a atenção que um ponto que acaba passando desapercebido em relação a esse diagnóstico de que as reformas estão cada vez mais complicadas, que, em boa medida, o que o governo, me parece, precisa utilizar nesse momento de questionamento do mandato é encontrar, digamos, uma justificativa para a sua existência. É a economia. E a gente sabe que a popularidade do presidente Temer é baixa, que a credibilidade da classe política está no chão, isso não vai ser resolvido a curto prazo. Então, o governo precisa encontrar, digamos, uma justificativa para a sua existência, que é o aprofundamento das reformas. Então, acho que, ainda que todos os obstáculos apareçam agora no curto prazo, o governo deve se manter nessa linha, justamente também como parte da sua defesa política. E se ele conseguir passar isso para os mercados, passar isso para os agentes econômicos, de que mesmo com toda a crise, nós não vamos ter um descarrilhamento da política econômica, eventualmente a gente chega minimamente organizado até 2018. Samuel, eu vou aproveitar a provocação que o Rafael acabou de fazer. O agente econômico está entendendo essa estratégia política do governo, que é levar as pessoas que têm que tomar decisões em economia a sensação de que a economia está andando um pouco dentro do possível? Me parece que as pessoas, pelo menos as pessoas que operam com a economia no dia a dia, primeiro entenderam que a agenda de reformas é absolutamente essencial. Mas elas esperam que elas ainda aconteçam? Alguma coisa. Ninguém sabe exatamente quanto vai e ninguém sabe como que vai ser o desfecho do governo Temer, se ele fica até o fim ou não, em que condições ele fica até o fim, se ele não ficar até o fim, quem vai tomar aquele lugar e qual vai ser o posicionamento de quem tomar aquele lugar com relação à agenda de reformas. Agora, algumas coisas estão andando, né? Tivemos, semana passada, a votação na CCJ da reforma trabalhista, que me parece será aprovada agora, nessa semana, no plenário do Senado. Né? Mas aí o Procurador-Geral entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra a terceirização. Não, mas a gente sabe também que no Brasil as coisas funcionam assim. A gente cria uma regra nova, como a gente tem uma Constituição imensa e com até inconsistências dentro da Constituição, dada a forma como ela foi construída e a dimensão, o tamanho dela, a gente sabe que uma lei para pegar, ela tem que sobreviver. Uma lei para pegar, isso é só no Brasil. Faz parte, né? Você faz uma legislação, a gente sabe que vai ter contestação jurídica. A gente testa as leis, é isso? A gente testa a lei, demora uns 5, 6 anos. Porque, né, esse é o processo. Então, acho que já estava no preço de que haveria essa ação de constitucionalidade com relação à terceirização. E se for aprovada o substitutivo do senador Ferraço no Senado Federal, acho que tem elementos desse projeto de reforma trabalhista que vai ser questionado também e a gente vai aprender como que o Supremo vai se pronunciar sobre esses temas. Além disso, tivemos na quinta-feira a aprovação pela LERJ de uma emenda, não é uma emenda constitucional, uma lei complementar estadual que estabelece um teto para o gasto. Tem problemas, o Judiciário conseguiu deixar uma parte do gasto aparentemente fora, mas eu acho que é um passo importante. É o primeiro passo que o governo federal consegue dar junto com o ente da federação para estabelecer a agenda de responsabilidade fiscal ao nível dos estados. Então, é um avanço. Precisamos ver o que a gente vai conseguir andar na Previdência, esse é um tema. E o outro tema é saber
qual é o tempo que o mercado dará até o processo eleitoral. Porque a gente também está se aproximando do processo eleitoral. Eu acho que você colocou, fora todas as outras coisas que você disse, que vocês dois outros também, o Carlos Veloso e o Rafael Cortes disseram, a noção de tempo me parece sempre essencial. E aí é muito curioso ver a noção de tempo que cada um de vocês três tem, começando pela do Carlos Veloso, pela sua biografia ligada ao campo do direito e da justiça. Nós temos pela frente uma decisão importante que, em primeiro lugar, a Câmara dos Deputados tem que tomar, que se refere à denúncia apresentada pelo Procurador-Geral da República por corrupção passiva contra o presidente. Essa denúncia foi entregue ao STF, que encaminhou à Câmara. Estamos diante de um problema político e jurídico ao mesmo tempo. Essa denúncia é forte o suficiente? Bom, eu li a denúncia e minuciosamente, extensa, tem cerca de 60 páginas, e me perdoe o procurador-geral, de que eu sou amigo, foi meu aluno na UFMG, examinei-o no concurso de procurador, quer dizer, nada de parte-pri, ele é meu amigo. E se perguntar se Temer é meu amigo, é também. Mas vamos fazer uma análise jurídica. A denúncia é fraca. A denúncia faz uma... Aliás, é o doutor Delmanto Júnior, que é um penalista, eu vou usar a frase dele, faz uma salada. Ela mistura, por exemplo, influência no CAD. Quer dizer, então, teria havido influência no CAD, influência que o CAD que não existiu, renovação dos portos, silenciar Eduardo Cunha. Meu Deus, qual seria o ato de ofício aí? Não estou falando em ato de ofício executado, não. Estou falando numa denúncia por corrupção. O Ministério Público tem que dizer, o ato de ofício é este. A propina foi dada para fazer isto. Agora, faz uma salada, qualquer um desses serve. Isso não é correto, isso dificulta a defesa. E o Supremo tem, e já teve oportunidade em diversos outros casos, de dizer que essa denúncia é inepta. Essa denúncia, afinal de contas, ela não pode ser recebida, ela não pode ser acolhida, porque uma denúncia, muitas vezes, representa uma condenação. Eu conheci um cidadão em Minas, era deputado federal, foi processado no Supremo Tribunal Federal. A denúncia foi recebida por 6 votos a 5, portanto, uma diferença muito pequena, uma maioria apertada. E essa ação penal levou 4 anos. E quando as pessoas cumprimentavam esse cidadão, pois é, você foi absolvido. Ele falou, não, desculpe, eu fui condenado a 4 anos. Nesses 4 anos que essa ação existiu lá no Supremo Tribunal Federal, eu praticamente não saía à rua. Deixa eu fazer um parênteses apenas para ajudar o público em casa. Só para que vocês entendam, a denúncia foi encaminhada ao Supremo, mas a Câmara dos Deputados, por maioria de 2/3, tem que dizer ao Supremo, ok, os senhores ministros, o Supremo Tribunal está autorizado pela Câmara a abrir um processo. Ou seja, ainda não estamos no ponto em que a denúncia teria sido acolhida em um processo aberto, no qual o presidente se tornaria então réu, correto? Fecha parênteses, é só para o pessoal não achar que já começou um processo no Supremo. E que eu tenho entendimento, sabe, William? Isso nunca ocorreu no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, aliás, não tem uma norma a respeito regimental. De como tratar uma situação dessa. Exato. Eu acho que o Supremo Tribunal, a Corte Suprema do país, diante de uma denúncia desse tipo contra o presidente da República, ela não pode ser apenas uma casa de passagem que protocola algo e encaminha. Não. Eu acho que isso deveria ter sido examinado. Bom, mas agora nós estamos diante de um fato político. Agora, realmente.
sem dúvida nenhuma. Isso não seria já instaurar uma ação penal ou deixar de instaurar. Mas eu penso o seguinte, veja, a todo momento surge um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. Me dizia, aliás, um senador, eles simplesmente arquivam. Eu me lembro que eu proferi um voto no Supremo Tribunal Federal e um cidadão requereu meu impeachment. Eu nem soube, eu soube depois que o presidente do Supremo mandou arquivar. Então, isso é que eu acho. O Supremo Tribunal deveria fazer um juízo de admissibilidade daquela peça. Eu acho. Não chegou a fazer. Não existe essa norma, mas era o momento de estabelecer a norma. Então, Carlos, o que eu queria chamar a atenção agora, sua e do Rafael e do Samuel, é que não importa como a gente, com que eu não estou diminuindo a sua avaliação do caráter e da tecnicidade e do valor, do vigor desta denúncia. Não importa o que a gente ache dela, ela criou um fato político. O mundo político está diante de uma decisão importante, que é com base nesse texto, o texto da denúncia do Procurador-Geral contra o presidente, decidir se o Supremo está autorizado ou não a começar um processo. Este é um fato político da maior relevância e inédito no meio dessa crise toda também. Como é que o mundo político está se comportando em relação a essa decisão, Rafael? Porque faz parte também da defesa, é explícito isso, da defesa do presidente Temer, de desqualificar a denúncia e por aí convencer não só o público, mas particularmente o que considera ser sua base de apoio no Congresso, que de qualquer jeito esse texto não prosperaria. Ou ao contrário, diante de um texto como esse, de 61 páginas, do Procurador-Geral da República, denunciando o presidente por corrupção passiva, o mundo político se comoveu com isso e Temer está com as horas contadas. Eu acho que não acredito que esteja um quadro definido. Acho que horas contadas, não. Acho que eu estou exagerando apenas para mostrar os possíveis. Sim, e acho até por conta também de uma interpretação de que a denúncia, eventualmente, depois que o Supremo for avaliá-la, pode até não ter nenhum destino muito mais forte. Mas, de todo modo, politicamente, o que a gente tem hoje é uma decisão dos parlamentares se dão ou não uma sobrevida ao governo, como é que eles vão tratar esse tema e aí afetando reformas. Porque se o Supremo começa o processo, ele é automaticamente afastado por 180 dias. Então, e esse é um ponto importante, que o desgaste político já está feito justamente porque o Supremo não se manifestou de forma um pouco mais forte sobre a base jurídica da denúncia. Me parece que o fator-chave vai ser o timing que essa questão vai sair de fato. O tempo, de novo. O tempo que você muito bem colocou. E aí a dimensão temporal tem dois elementos. Tem esse elemento mais de curto prazo, que tem a ver com as reformas que o Samuel bem colocou, mas paulatinamente vai entrando a corrida presidencial de 2018. Vai entrando tanto nos agentes econômicos, na percepção que eles fazem da estabilidade política e do andamento da economia, mas especialmente na decisão dos partidos políticos do que fazer agora, não só em relação ao mandato, mas como se comportar até 2018. Eu acho que o PSDB, por exemplo, é o partido que mais está sentindo essa dimensão. Ele apostou na viabilidade do governo Temer, na ideia de que as reformas iam gerar um fato novo para gerar algum dividendo eleitoral. Esse dividendo eleitoral ainda não está manifesto, e a gente ouve a opinião pública, a pressão na sociedade em torno da classe política. Eu acho que o PSDB é o que mais expressa esse dilema temporal. E me parece que não tem outra saída da parte de quem é da base aliada de sustentar, tentar gerar algum fato novo, sob pena de a gente entrar num processo jurídico muito longo, a economia não funcionando e chega todo mundo 18 com terra arrasada. Samuel, é uma brincadeira que eu faço até frequentemente aqui no painel. Poucas vezes vi economistas tão voltados e interessados e até obcecados com o que acontece na política. A bola que o Rafael está jogando para você é muito clara. Ela diz o seguinte: a gente tem que considerar o fator tempo e o fator timing para avaliar duas coisas. Primeiro, a sobrevida ou não dada a esse governo e, portanto, o impacto disso no próximo horizonte nosso da crise, que é o de 2018, mas, por outro lado, diante do que está acontecendo, o que é que se pode esperar que esse governo, na situação em que está, ainda consiga executar daquilo que ele disse que veio a público,
que é entregar pelo menos a reforma trabalhista e alguma coisa da reforma da Previdência? Então, a trabalhista eu acho que está bem encaminhada. Falta uma votação no Senado. Tem a questão previdenciária, mas eu queria voltar a um tema, antes de a gente avaliar quais são as possibilidades desse governo entregar na área de reformas, que é em que medida, dado o tempo para a próxima eleição, e dada a surpresa inflacionária positiva que nós tivemos nos últimos 6 meses, vou dar um número disso. Lá no Instituto Brasileiro de Economia, em dezembro do ano passado, a gente achava que a inflação esse ano ia ser 5. Hoje nós achamos que a inflação esse ano vai ser 3. Tem erros, essas coisas, mas houve uma mudança muito dramática. E por que isso é importante? A gente viu até o governo baixando a meta da inflação pela primeira vez em 14 anos na quinta-feira. Porque é possível que essa surpresa inflacionária muito positiva, os impactos que elas terão sobre a dinâmica da dívida pública com juro possivelmente um pouco mais baixo, e uma surpresa desinflacionária que nós tivemos nos Estados Unidos no primeiro semestre desse ano de 0,5 ponto percentual, que também faz com que o processo de subida de juros lá fique um pouquinho menos rápido, isso dá tempo para a gente, faça com que a gente saia do período de dominância política. O que é dominância política? Se não fizer todas as reformas, o risco sobe muito, o câmbio sobe muito, e aí a economia entra em bagunça, que foi mais ou menos o que aconteceu, mais ou menos, não, foi o que ocorreu no segundo semestre de 2015. Talvez, dado que o horizonte eleitoral esteja se aproximando, dado que esse governo já entregou muita coisa, e dado que a gente tem uma dinâmica desinflacionária surpreendentemente benigna, frente ao que tudo que nós imaginávamos no passado recente, dê para chegar até 18, sem grandes percalços, mesmo que o governo não entregue muita coisa na previdenciária. Me parece essa aposta da equipe econômica, inclusive, explícita. E aí, qual que é, eu acho que é a questão-chave? É saber quanto que vai custar fiscalmente para o Temer a sua manutenção no governo. Por quê? Porque se começar a ficar muito caro se manter no governo... Com outras palavras, abrir a boca do saco. Aí a equipe econômica não vai gostar. Eu vou pegar um aspecto que eu queria jogar para o Carlos Veloso e depois para o Rafael do que você está levantando, que é que tipo de horizonte político você, como observador e participante também da cena política, Carlos Veloso, sugere a quem lida com economia quando a gente pensa nas regras ainda não estabelecidas da eleição de 2018, que é disso já que nós estamos falando. Só que a resposta vem depois do nosso intervalo. Estou acabando o primeiro segmento do programa, estou esperando vocês de volta daqui um instantinho. Até já. Bem-vindos vocês de volta ao Globo News Painel, hoje discutindo o clássico atual, que é tentar entender como é que a economia vai se comportar em relação à política, quanto que a política vai influenciar a economia, e no final do primeiro bloco nós já entramos num pouco de perspectiva, que é o horizonte que nós estamos jogando para a eleição de 2018, Carlos Veloso. E aí, no final do programa, quando eu interrompi, eu deixei uma pergunta formulada para você responder, só estou apenas refazendo para o público que eventualmente esteja nos acompanhando a partir de agora, que é: o que alguém tão experimentado na área jurídica e também na política como você diria ao economista em relação a uma eleição que sequer tem as regras ainda estabelecidas? E vamos lembrar que é até 2 de outubro, né? Se quiserem fazer uma eleição com outro processo eleitoral. William, sabe que eu prefiro ocupar agora o lugar do economista, falar em nome da economia, lembrar daquela expressão que foi usada por Clinton, não é? A economia estúpido. Na campanha eleitoral nos anos 90. Exatamente. Veja, a nossa economia, eu acho que está sendo bem dirigida, bem orientada. Essa equipe econômica me parece uma equipe de primeiro time, é um primeiro time. Então, eu acho que é hora daqueles que pensam no Brasil falar ao político. Meu Deus, se estamos com inflação a 3%. É uma previsão. Vai estar 3,9 agora. Uma previsão de 3,9. Já está abaixo de 4%. Que a meta seria 4,5%. A antiga. E quando o Temer assumiu,
Não estou fazendo proselitismo pro Temer, não, mas essa é uma verdade. Quando ele assumiu, nós estávamos com inflação de 2 dígitos. Não é verdade? Muito bem. Aprovou-se uma emenda, a emenda chamada da gastança. Que governo aprovaria isso? A limitação, o teto dos gastos Exato. Afinal de contas, tem outras coisas que foram aprovadas aí e os juros caíram. Agora, eu conversava, quando eu vinha para cá, no avião, com um observador da vida política, e ele dizia, se os juros baixarem 1%, vai ser a economia vai respirar melhor, vai ser um incentivo. Então é hora do economista dizer aos políticos, não é? Haja com cuidado. Ajam com cuidado. É um clássico que você está colocando. Eu sou muito agradecido porque vocês estão vendo o argumento de uma maneira, depois vocês viram o argumento completamente de cabeça para baixo, não no sentido de desqualificá-lo, mas de oferecer ao público 2 ângulos de análise da mesma situação. Veja, até agora é praticamente um dogma a gente dizer no Brasil que tudo na economia depende do nó político. De certa maneira, vocês começam a sugerir, e esta me parece, a partir das minhas conversas com integrantes da equipe econômica, que a aposta é exatamente essa que você acabou de descrever, Carlos Veloso. É a seguinte, se a inflação cai, os juros caem, isso aumenta um pouco a renda à disposição das pessoas que já estão pagando suas dívidas, as empresas conseguem renegociar melhor o que elas estão devendo, portanto, sobra um espaço para elas investirem, volta um pouco de oxigênio para o setor de serviços, alguns empregos começam a voltar de novo, a serem oferecidos, isto cria um patamar de certa estabilidade que daria para as eleições de 2018 uma sensação de que podemos fazer um debate político sem estar preocupados que o chão embaixo de nós caia num poço e lá embaixo tem um alçapão. Pode ser isso apenas, como se diz em inglês, wishful thinking. Ou seja, um otimismo, porque a cena política continua dominada pela sensação de que o governo perdeu completamente a credibilidade, que está pendurado por um fio, portanto tem fragilidade política, diante de uma base aliada que a gente vai saber na prática mesmo, na hora do voto, se ela corre atrás do governo ou não, e principalmente, Carlos Veloso, em relação ao seu último argumento, precisamos saber se os políticos que vão tomar decisões enxergam a realidade, tanto como o Samuel descreveu ao final do primeiro bloco, como você acabou de descrever agora e como a equipe econômica acha que poderá ser, Rafael. Eu acho que a linha é excelente aqui. Pega um ponto do Samuel, que você acabou de complementar, no sentido, olha, a gente mudou um pouco o patamar dessa relação entre política e economia. Talvez a reforma durante um tempo. Talvez a reforma da Previdência... O tempo sempre é esse fator que a gente não pode esquecer. Não seja uma coisa fundamental, né? Porque antes era visto quase como um sinal da credibilidade, o sinal de que a economia pode retomar um outro patamar mais interessante. Se é verdade que talvez não necessariamente a gente precise de alguma novidade na Previdência por conta desses fatores que vocês elencaram, o que significaria que talvez a gente tem que olhar para um outro espaço que me parece que é um pouco mais complicado, e pegando a provocação do ministro, que o problema é a economia, né? Uma frase clássica, eu acho que aí tem um elemento complicador. Talvez a economia não seja o principal motivador do comportamento eleitoral em 2018 e, por consequência, de como os partidos políticos, as lideranças vão se apresentar para 2018. Quando a gente pega em paralelo a esse cenário econômico... Deixa eu só esclarecer só esse ponto. Por favor. Você está sugerindo que as forças políticas que vão entrar em confronto no sentido positivo da palavra, pelo voto, pela conquista do voto, que essas forças, em vez de reconhecer que eventualmente a economia apresente sinais de recuperação por força de feitos do atual governo, não importa até onde ele dure, ao contrário, vão partir para o pau contra o que está acontecendo na economia como forma de conquistar eleitores? Também isso, mas porque tem uma demanda no eleitorado que é perceptível, é crescente, da ideia de que, olha, a gente precisa de uma renovação política, que é um debate que é feito quase que sem diálogo com o que está acontecendo do ponto de vista da gestão da política econômica e, de alguma maneira, é um resultado
da própria classe política metendo os pés pelas mãos e fazendo com que a visão majoritária em relação ao mundo político seja de descrédito, independente do que esteja acontecendo. As pessoas quase nem mais olham a mensagem de fato e já tem lá um carimbo complicado. Por que eu estou chamando a atenção para esse ponto? O que a gente conhece, o pouco que a gente conhece sobre comportamento eleitoral, trata as eleições quase como um processo de um plebiscito em relação ao governo. Paradoxalmente, mesmo com esses números da economia, a popularidade do governo continua muito baixa e deve permanecer... Muito baixa, está sendo diplomático, está no chão. E deve permanecer com esse patamar. O que significa que o eleitor em 18 pode estar procurando alguma coisa que esteja longe... De qualquer coisa que identifique com o governo. É o ponto. Porque a gente tem que transformar esse cenário econômico em evento político, em fato político. Eles têm que construir uma percepção disso que não é trivial. De novo, vocês estão lidando com a categoria a tempo, se eu não me engano. Porque você concluiu, Rafael? Enfim, por favor. Porque, veja, se a gente assume a aposta feita pela equipe econômica, eu assisti recentemente, por exemplo, uma exposição do secretário de Política Econômica, o Fábio Krachuk, que me pareceu muito transparente e honesta do ponto de vista da aposta que é feita ali. Ele diz o seguinte: o que estamos fazendo é ortodoxia pura. Nós vamos deixar os elementos da economia agirem por si. Se cai a inflação, se caem os juros, se a renda à disposição começa a aumentar um pouco, isto fatalmente, na perspectiva da aplicação de instrumentos ortodoxos na conduta da política econômica, isto fatalmente cria uma sensação mais positiva e isto fatalmente leva a benefícios, leva à geração de prosperidade e crescimento. Mas isso demanda tempo. Temos tempo até 2018? Eu acho que o que já deu cair a inflação, um pouquinho de melhoria, eu acho que isso é suficiente. O que eu não sei, a minha preocupação é de outra natureza. No imbróglio político, para a manutenção do poder nas mãos do Temer, qual vai ser o custo... Foi o ponto que você bateu no final do primeiro bloco. O custo que vai ser demandado dele. Porque se começar a ver muita demanda... Você está dizendo que custo, quer dizer, ele tem que afrouxar a política fiscal para satisfazer esse aquele interesse? Ele tem que quebrar o que especificamente você está pensando? Ele tem que quebrar essa ortodoxia que o Fábio Krachuk, o secretário de Política Econômica, falou. Porque essa ortodoxia é que vai dar uma recuperação sustentável e horizonte para o próximo presidente. Agora, se para se manter no governo, começa a ter que fazer puxadinho de nova matriz econômica, um monte de refis em condições absurdas, começar a liberar crédito para esse ou para aquele governo, mudar as condições do BNDES, que temos uma MP 777 que precisa ser votada, que reformula e moderniza toda a forma de relacionamento do setor público, dos bancos públicos com investimentos de longo prazo no Brasil, e um monte de coisa. Se para se manter no poder a gente tem que voltar para este passado recente de triste memória, aí eu acho que a equipe... Qual é o receio que você tem aqui? Eu acho que a equipe econômica vai ter dificuldade de se manter no poder. Ora, a gente teve um projeto de refis que foi aprovado, foi muito aguado, eles estão lá brigando, foi muito dura a negociação do teto do gasto com a LERJ, deixaram uma partezinha do judiciário fora, eu ainda não consegui ler a lei inteira, mas acho que ficou ok, mas tem problemas. Então, acho que o embate político hoje se dá nessa situação, um governo mais fraco politicamente, até que ponto a gente negocia essa estabilidade fiscal muito fraquinha, cheia de problemas, que é o necessário para a gente chegar até 18 e aí negociar. Com relação ao processo eleitoral de 18, eu tenho uma opinião, uma visão um pouco mais otimista. Eu acho que vai ser muito difícil a gente ir para um processo eleitoral sem falar claramente o que quer fazer com carga tributária e com previdência. Acho que esses dois temas vão nortear o debate, mas, independente disso, para a gente chegar bem lá, essa ortodoxia que o secretário de Política Econômica mencionou tem que se manter. E, para isso, os limites de negociação da manutenção do presidente Temer têm que estar bem explícitos.
Rafael, por favor. Só pegando um ponto rapidamente, é que eu acho Não tem ordem estabelecida aqui não, vocês falem à vontade. Não, mas eu vi que você fez um gesto que a gente nem sei se teve tempo da câmera acompanhar, assim, pulei na frente do Carlos Veloso. Não, falem à vontade. Compreendendo um sacrilégio, depois eu pagarei meus pecados. Mas ao contrário, isso me dá um grande prazer. É muito pontual. É que eu acho que tem o que pode jogar em favor da equipe econômica é a ideia de que ela é aliada na defesa do mandato, no seguinte sentido, né? De que, olha, é as reformas que estão orientando, é recolocar a economia no lugar, que estão orientando e fundamentam, digamos, a existência do governo. Então, acho bem... Mas esse é o ponto de resistência do governo. Por isso que acho E o governo está desfrutando de um extraordinário apoio de classes empresariais no momento, inclusive. Eu sei que isso é uma observação subjetiva, mas a gente respira isso. E acho que, na prática, isso significa que muito dificilmente o Temer vai querer mexer em alguma coisa que descontente a equipe econômica a ponto de gerar uma tensão mais forte. Depende do medo que ele tem de cair. E aí, por isso depende um pouco da questão, o Carlos vai poder falar melhor para a gente, da incerteza jurídica. Mas me parece que esse é um aliado para que o governo não saia dos trilhos, mesmo com toda essa pressão. Ele passou na sua frente, ele acha que passou na sua frente e agora ele jogou a bola para você, Carlos Veloso. Insegurança jurídica. Mas eu quero dizer o seguinte, um presidente que abraçou a impopularidade para fazer as propostas que fez e conseguiu aprovar algumas delas, só se esse presidente for um maluco de voltar atrás. Não há como voltar atrás. O que o sustenta é justamente as pessoas esclarecidas saberem que ele se aproveita da impopularidade justamente para propor essas coisas. Eu só quero fazer o papel de advogado do diabo e de provocador, que é o papel que me cabe aqui sentado nessa cadeira de apresentador. Algumas coisas, que eu sou um apaixonado leitor de história, algumas coisas que a gente sempre acaba se surpreendendo com aquilo que a gente considera necessário e racional e como que o tomador de decisão, principalmente o agente político envolvido na avaliação de todas as circunstâncias possíveis e imagináveis que farão com que ele sobreviva ou não, com quanta besteira é cometida contra aquilo que a gente acha que é gritante, óbvio e racional. Veja a Dilma. Os erros políticos cometidos pela Dilma são, em boa parte, uma explicação do destino dela. Independentemente da gente concordar ou não com a visão ideológica de mundo dela, tem coisas que até a gente discutiu aqui no painel, que a gente disse, não é possível que um erro político desse esteja sendo cometido. Quando, por exemplo, ela trouxe o impeachment para dentro do Palácio, na figura da nomeação do Lula como chefe da Casa Civil, quando ela trouxe a Lava Jato para dentro do Palácio. Praticamente, do ponto de vista político, se condena. Eu faço apenas essa observação, porque como a essa altura da minha vida e da minha carreira como repórter experiente que eu sou, eu nunca excluo a possibilidade de um agente público político fazer uma grande besteira. E o que você está supondo, me parece, com uma postura muito positivista em relação à capacidade do ser humano de entender o mundo à volta dele, é que se o Temer entender que ele está onde está porque ele tem um programa que é apoiado por setores importantes da economia, ele não fará nada contra. Ponto de interrogação. Perfeito, perfeito. Podemos todos ser surpreendidos, né? Quantas vezes fomos surpreendidos, né? Por questões outras. Mas eu acho que seria até uma burrice, o jeito abandonar o seu campo de apoio e se entregar ao Léo. Eu acho que essa burrice, penso, o Temer não seria tomado por ela, eu acho. Vamos ver a questão do medo. O Temer, por exemplo, ele está diante da sobrevivência, ele está diante da luta pela sobrevivência. Em que medida, e esse é o ponto que o Samuel está batendo desde o final do primeiro bloco, não é à toa, quando o Samuel insiste num ponto é porque realmente ele acha que ele tem que passar. No final do primeiro bloco o Samuel diz, eu não sei quanto que ele vai ter que afrouxar o que ele veio fazendo até agora e que você, se eu posso resumir, avaliou como positivo e correto. Extremamente positivo e correto, obrigado. No segundo bloco você voltou a essa questão, eu não sei o quanto a luta pela sobrevivência vai comprometer. O Carlos Veloso acha, não, desculpe eu pôr nesses termos, ele não é tão burro a ponto de fazer isso. Você acha?
Acho que não. Acho que por essas razões fundamentais. Acho que tem uma racionalidade política de enfrentar uma agenda complexa, mesmo a despeito de todos esses processos. Eu acho que quando a gente olha a questão fiscal, dificilmente você vai olhar isso de um jeito muito positivo. É uma situação, mesmo que o governo aprovar a reforma da Previdência, muito complicada, uma dinâmica muito... Parece que há um consenso entre os economistas sólido sobre isso. Fora aqueles suspeitos de plantão que não acham nem que tem problema com dívida. O cenário fica ainda mais complicado se a gente olha algum economista que olha com lupa a questão fiscal. Então, acho que, de alguma maneira, um pouco, se existir um pragmatismo dentro da equipe econômica e como o mercado olhar, de que, olha, ele não vai conseguir fazer o que precisaria ser feito. Já estava difícil lá atrás, mesmo antes desse novo capítulo da crise, muito mais agora. Então, acho que o governo tem solidez para caminhar nessa direção, tem incentivos para isso. O que me preocupa, novamente, de novo, é como a interpretação do eleitorado vai fazer de todo esse movimento. Você está ligando a situação atual ao horizonte 2018. Porque uma parte desse esforço político para gerar uma nova política econômica veio com o desgaste de opinião pública e veio com a percepção de que, olha, o governo está tentando, vou sendo bem direto, bloquear a Lava Jato. Então, tem todo o movimento de defesa do Temer vai ser lido como um movimento de anti-combate à corrupção, e essas questões vão... A gente adora no Brasil um fla-flu, e tem sido assim. E já vai quem, por exemplo, mencionar que na interpretação dele, seja um jurista, seja um jornalista, seja um economista, cientista político, que a Lava Jato teria aqui ou ali cometido esse abuso, imediatamente é carimbado na testa, você é a favor de corrupto, você é contra a Lava Jato. Isso é uma maneira de tornar o debate político impossível, na minha opinião. E note, William, aí a gente vai chegar em 2018 com o governo gerando uma mudança econômica, mas que ela ainda não é percebida como um fato político. Eu acho que o desemprego continua muito elevado e, mais do que isso, ele é menor perante essa massa da opinião pública querendo alguma coisa nova, renovação. Aí o eleitor, digamos assim, vai, olha, na economia ainda não sentia mudança como um todo e na política continua tudo igual, né? Toda essa classe política tradicional faz parte do mesmo jogo. Qualquer percepção, qualquer pesquisa de opinião pública vai dar uma crise sistêmica de legitimidade de PT, a PSDB. Já dão. Né? E aí não viria... Ninguém acredita em partido algum. A economia ficaria um pouco, né, escondida diante dessa percepção. Aí a gente volta para o tema inicial do programa, Samuel. Em que medida a gente pode imaginar uma vida econômica até algum ponto desvinculada do imbróglio político? A gente tem visto isso, né? Os mercados têm reagido. Houve, quando no dia 18 os preços subiram muito, o câmbio... 18 de maio, na delação da JBS. Na delação. E a coisa refluiu, tivemos boas notícias inflacionárias, isso sinaliza que a trajetória de queda do juro vai persistir. Se não houver mais nada dramático que tensione muito o câmbio, a gente vai ter surpresas positivas na taxa básica de juros. Ela vai cair mais do que as pessoas acham que ela cairá, acham hoje que ela cairá, e isso vai dar tempo. E não é muito tempo também. Essa é a diferença entre o momento agora e o segundo semestre de 2015. Lá no segundo semestre de 2015, quando houve o fim da capacidade do ministro Joaquim Levin em arrumar, e aí o mercado se assustou muito porque de 15 para 18 era muito tempo. E a gente não podia ficar 2 anos e meio em compasso de espera. Era para trás da linha do horizonte. Era para trás. Agora, a gente já fez muita coisa, não fez tudo, não fizemos nada em Previdência, mas já fizemos muita coisa. Por outro lado, passou-se muito tempo, o mundo nos ajudou mais, a inflação caiu mais do que se esperava e a gente já está enxergando o processo eleitoral. Se nós não elegermos... Então, a única coisa que eu estou dizendo é que, aparentemente, o próximo motivo para algum estresse no mercado, se esse tema da manutenção dele no poder não sair muito custoso, é o próprio processo eleitoral. É aí que as tensões vão voltar a aparecer. Eu sinto pena, estão acabando o programa, mas eu acho que no final do programa vocês chegaram ao ponto no qual ele tinha começado, que é tentar estabelecer como é que a política vai influenciar a economia e vice-versa. Eu tenho ainda 1 minutinho e pouco, Rafael, e depois o Carlos Veloso,
para que vocês arrisquem isso que o Samuel acabou de arriscar, que é uma previsão. Como é que economia e política vão se relacionar em relação às eleições de 2018? Dá para fazer isso resumido? Acho que dá. Acho que o governo vai ter um fôlego para continuar, mas vai ter uma tensão muito grande, uma incerteza grande em relação à tradução eleitoral desse processo. Carlos Veloso, para encerrar, eu tenho pouco tempo. Eu quero ficar bem ao lado do economista para dizer que realmente é a economia que vai determinar. É a economia que vai determinar o andamento das coisas até 2018 e é a economia, são as propostas da economia que eu acho que vão manter Temer na presidência da República fazendo essa travessia até 2018. O painel está terminando. Eu queria agradecer aqui no estúdio da Globo News de São Paulo aos nossos 3 convidados, começando por Carlos Veloso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a Rafael Cortes, doutor em Ciência Política pela USP, sócio da Tendências Consultoria. E agradeço em terceiro lugar a Samuel Pessoa, pesquisador do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas, sócio da consultoria Reliance. Muito obrigado a você que acompanhou o programa até aqui. A gente está de volta sábado que vem. Estamos esperando vocês às 11 da noite. Até lá.